Beleza, deu certo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a produção de comprimidos na indústria farmacêutica, né? Voltado bem para a indústria farmacêutica. E a gente vai falar um pouquinho sobre os equipamentos, e a gente vai falar bastante sobre os tipos de métodos para obtenção de comprimidos. Diminuir aqui um pouquinho, ficou meio grande. Então, esses são os objetivos da aula. A referência é o livro Formas Farmacêuticas e Sistemas de Liberação de Fármacos, né? Capítulo não está aqui, mas ele está descritinho lá na referência no AVA, qual que é o capítulo, tá? Então, vamos dar uma revisada. Eu sei que vocês já viram um conteúdo de comprimidos com o Wesley semestre passado, mas agora a gente vai aprofundar mais em termos de indústria, né? Então, recapitulando, o que são comprimidos? São as formas farmacêuticas sólidas mais utilizadas no mundo, por quê? Porque elas são bastante práticas, elas têm várias vantagens em relação às outras formas farmacêuticas, como facilidade de transporte, estabilidade maior, né, praticidade na administração. Então, ela tem várias vantagens e, por isso, geralmente nas indústrias farmacêuticas, esse setor que faz comprimidos é o setor que está maior, mais desenvolvido, né, vai crescer mais do que os outros setores. Bom, os comprimidos, eles são de formas variadas, geralmente quando a indústria lança um produto inédito, uma molécula nova que ela fez, ela quer se diferenciar dos comprimidos normais, né? Como exemplo, todo mundo sabe o Viagra, lançou aquele comprimido de forma triangular, né? Que era mesmo para chamar a atenção. Tem alguma vantagem essa forma triangular? Não, absolutamente nenhuma. É apenas um componente de marketing, um componente para chamar atenção e se diferenciar em relação aos outros. A maioria dos comprimidos são de forma circular, né? Mas aí tem variadas formas circulares ou oblongo, que é aquele comprimido comprido que a gente vê, por exemplo, no ácido acetil salicílico 750 miligramas, que é aquele maior, né? Então tem várias formas aí. Bom, a gente tem também diferentes vias de administração dos comprimidos, né? A mais comum é a via bucal, mas a gente tem também a sublingual, né? Tem comprimidos, inclusive, para via retal e vaginal, tá? Então, já comecei a falar um pouco das vantagens dessa forma farmacêutica, né? Então, elas são quimicamente mais estáveis que as líquidas. A gente sabe que a água é um veículo que faz com que aumente muito a colisão entre as moléculas, porque a água, ela permite ali mais liberdade de movimento entre moléculas que estão dispersas, dissolvidas nela. Então, a água acaba como sendo um catalisador de reações químicas, né? Então, substâncias num xarope ou num comprimido, a probabilidade de ter reações de degradação, de reações entre essas substâncias é muito maior na forma de xarope do que na forma de comprimidos. E por isso o prazo de validade de comprimidos, né, até poderia ser bem maior, inclusive, do que é hoje, mas a gente vai falar um pouco depois sobre isso, questão de prazo de validade, a gente vai falar na matéria de controle de qualidade, que vocês vão ter no 10º período. Olha só, prazo de validade de antibióticos na forma de comprimidos e de pós para reconstituição. Na verdade, vamos pegar um exemplo, a amoxicilina, na forma de comprimidos, ela tem aí tranquilamente 2 anos de validade, poderia ser mais se a indústria continuasse a fazer esses ensaios para verificar prazo de validade, mas muitas vezes ela encerra com 2 anos. E a forma de suspensão de amoxicilina, ela é totalmente instável, ela só consegue ser estável por poucos dias, porque a amoxicilina se degrada. Então, o que a gente faz?
A indústria faz uma forma farmacêutica em pó para ser reconstituída, né? O próprio paciente vai misturar um diluente, que é a água, e tomar durante 7 ou 14 dias, guardando em geladeira. Então, ela só consegue ser estável, a amoxicilina, em veículo aquoso, né, por esse pequeno período de tempo. E isso acontece com outros injetáveis também, outras penicilinas. Qual que é uma outra vantagem dos comprimidos? O procedimento de preparação permite uma dosagem muito precisa, inequívoca, né? O que, por exemplo, se eu tenho uma suspensão, um xarope, pode acontecer algum erro, apesar de ter o copo medida, ter todas as instruções, mas pode, né, alguém não conseguir pegar essa dosagem corretamente, né? E o comprimido não, um comprimido que você toma geralmente é a administração, e aí é bem fácil de fazer essa administração e bem difícil de errar uma dose. Podem ser produzidos em massa de forma relativamente barata, com procedimentos de produção robustos e com controle de qualidade. Né? Realmente, os equipamentos que produzem os comprimidos são muito caros, né? Quando eu comecei a trabalhar na indústria farmacêutica, eu falava brincando que, nossa, agora eu acho que carro é tão barato porque os equipamentos da indústria custam US$ 1 milhão, 2 milhões de dólares, e eles estragam muito, né? Todo dia eu era da produção, tinha que chamar o pessoal da manutenção para arrumar uma máquina, para consertar uma máquina. Eu falava, meu Deus, esses equipamentos caríssimos assim, né? E todo dia tem que ter um mecânico aqui. Mas, brincadeiras à parte, né? Nessa semana do AVA, tá? Eu coloquei lá como objeto de aprendizagem. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, um vídeo, né? Que é uma entrevista que uma TV regional fez dentro da Sandoz. E quem não tem essa particularidade de trabalhar numa indústria farmacêutica, quem nunca pisou numa indústria farmacêutica, vai ser bem interessante, porque ele mostra todo o processo de produção de um comprimido revestido, no caso é o diclofenaco sódico. Então, ele vai mostrar todos os equipamentos, todos os processos, muito do que a gente vai falar aqui hoje. Então, coloquei lá um vídeo do YouTube, o endereço está lá no AVA, e a gente vai ver ele como objeto de aprendizagem, tá? O que mais? São fáceis e baratos de transportar, mais fáceis que a forma líquida. Então, só aceitar uma pessoa aqui. Continuando. Na fabricação de comprimidos, as propriedades mecânicas dos grânulos e a forma em que se deformam e ligam são críticas no processo de compressão. Né? Aqui no Brasil, tem alguns ensaios que a gente faz na área de desenvolvimento farmacotécnico, quando a gente está desenvolvendo um comprimido que vai para a produção ainda, e tem os testes de controle de qualidade que são característicos da produção. Quando a gente está fazendo desenvolvimento farmacotécnico, a gente vai analisar o granulado, né? Eu falei um pouquinho para vocês disso na semana passada. Meu Deus do céu, o gato pulou aqui. A gente vai ver alguns ensaios como índice de Carr, fator de Hausner, né, ângulo de repouso, que vão calcular se aquele granulado vai conseguir fluir adequadamente na máquina, né, para ser comprimido, se ele vai conseguir ser compressível, né, se é um granulado que tem uma boa compressibilidade. Então, esses são ensaios que o desenvolvimento farmacotécnico faz. E os ensaios da produção, né, durante a produção de um comprimido, são ensaios que a gente vai ver se o peso médio está correto, se a dureza está correta, né, se as medições de espessura, largura do comprimido estão corretas, e se esse comprimido consegue desintegrar, né, se esse comprimido consegue se dissolver no teste de dissolução, liberar o princípio ativo. Então, são vários outros ensaios que a gente faz. Bom, o termo em inglês para comprimido remete à sua forma, né? Em inglês, vem de
a gente chama de tablet, que vem do latim tabuleta, que significa forma de disco. Então, veio daí o nome, né? Aqui no Brasil foi traduzido como comprimido, que é a forma como que a gente obtém essa forma farmacêutica através de uma compressão de pós ou de granulado. E aí a gente pegou mais, né, a nomenclatura europeia. Bom, eles são usados principalmente para entrega sistêmica de fármaco, isto é, né, eu quero um princípio ativo que vai ser absorvido e vai circular na corrente sanguínea. Mas os comprimidos também têm uso local, tá? Por exemplo, um comprimido, um vermífugo, né? Um antiomíntico, ele vai ter o uso ali no lúmen do intestino, então ele não interessa ele ser absorvido, né? Muitos destes comprimidos já são local. Normalmente, ele se dissolve nos fluidos da boca, do estômago ou do intestino, e posteriormente o fármaco vai ser absorvido e vai para a corrente sanguínea. Bom, o comprimido não tem só vantagens, ele tem desvantagens, né? Nesse ponto, como farmacêuticos, a gente sempre tem que ver os dois lados da moeda, vantagens e desvantagens. A principal desvantagem é o problema de baixa biodisponibilidade de fármacos. O que é isso, gente? Muitos fármacos são insolúveis em água ou muito pouco solúveis, então, muitas vezes, a gente tem que colocar subterfúgios, colocar recipientes para forçar, para melhorar essa dissolução desse fármaco, dessa substância, desse ingrediente farmacêutico ativo. No nosso trato gastrointestinal e para ser absorvida, né, e cair na corrente sanguínea uma concentração efetiva, uma concentração que vai fazer efeito naquele fármaco, né, naquela enfermidade. Então, por exemplo, uma das formas da gente melhorar a solubilidade de um ingrediente farmacêutico ativo pouco solúvel é colocando lauril sulfato de sódio no comprimido, como recipiente. Então, ele vai diminuir a tensão superficial da água e vai melhorar a solubilidade daquele fármaco, né? E, consequentemente, vai melhorar a absorção dele. Então, um cuidado em relação à biodisponibilidade, né? Como esses fármacos estão na forma sólida, eles, durante o desenvolvimento desses comprimidos, a gente tem que garantir que eles vão conseguir ser liberados, né? E cumprir o seu papel lá no órgão específico onde ele deve atuar. Então, vamos falar um pouco desses atributos de qualidade dos comprimidos. Primeiro, ele deve incluir a dose correta do fármaco. Eu tenho que garantir que, durante o meu processo de produção do comprimido, eu tenha homogeneamente o fármaco ou o ingrediente farmacêutico ativo distribuído entre todas as unidades do lote, né? A gente já falou que a característica principal de um lote é ser homogêneo, é ser igual em todas as suas unidades. Bom, como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso, muitas vezes eu tenho que fazer um granulado antes e só depois fazer o comprimido. Se eu simplesmente misturar os pós e jogar numa máquina de compressão, muitas vezes vai acontecer um fenômeno físico chamado segregação. O que é a segregação? Os pós, eles se separam, se eles estão sofrendo se eles estão com alguma energia ali, por exemplo, né, no funil da máquina de compressão, tem um certo movimento ali, por causa do motor da máquina que está girando, então esse movimento é suficiente para segregar os pós se eles não estiverem na forma de granulado, né? E aí o que vai acontecer? Se o princípio ativo é mais denso, ele vai ficar para baixo, ele vai sofrer, né, uma separação
pela força da gravidade, e os primeiros comprimidos que saírem vão ficar com um teor muito maior. E os últimos comprimidos, que são daquele pó menos denso que está lá no funil da máquina, vão, né, sair com um teor muito menor. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, durante o desenvolvimento farmacotécnico, vai ser verificado, né, se é necessário fazer o granulado. A gente falou na matéria passada de granulação, não é só esse detalhe que a gente faz o granulado, a gente faz também para diminuir a quantidade de pó no ambiente, para melhorar a fluidez, né, dos pós. Muitos pós têm baixa reologia, né, eles não conseguem fluir de uma maneira homogênea. Então, a gente já falou isso na aula passada, né, e essa parte da física bem detalhada, microscópica, a gente vai ver mais profundamente na matéria de operações unitárias. O que mais? O fármaco deve ser liberado do comprimido de forma controlada e reprodutível, sempre da mesma forma. Né? Então, para isso, a gente faz os ensaios de dissolução, para verificar, e também de perfil de dissolução, que a gente tem um equipamento que chama de solutor, ele vai simular a liberação do fármaco dentro do nosso sistema digestivo, e aí a gente vai coletar amostras de tempos em tempos, né? O dissolutor, ele tem uma cuba com um líquido que vai simular o nosso líquido, por exemplo, do estômago, e a gente vai colocar ali um comprimido, né? Ele está a 37 graus, a gente vai colocar um dispositivo ali para fazer o movimento, e a gente vai coletar com uma seringa que tem um filtro na ponta, então só vai entrar na seringa o que está dissolvido e não partículas inteiras. E aí a gente vai ver como que esse comprimido está liberando, está dissolvendo o fármaco, né, ao longo do tempo. Então, esse é um dos ensaios mais importantes para comprimidos. E aí a gente pode estudar se a gente tem uma reprodutibilidade, se todos os lotes que a gente faz daquele produto estão liberando da mesma forma o princípio ativo. Bom, o que mais? Ele deve ser biocompatível, isto é, não incluir adjuvantes, contaminantes e micro-organismos que possam causar dano aos pacientes. Então, isso tudo tem que ser estudado também nas fases de desenvolvimento do comprimido. Né? Já houveram casos na história de substituição de um recipiente que causou a morte de pessoas porque ele interferiu na forma com que o fármaco era absorvido. Foi muito mais absorvido, por exemplo, num tempo bem menor, né? A gente tem esses casos na literatura. Então, sempre estudar isso, fazer o ensaio de dissolução, né? Fazer todos os ensaios preconizados pela farmacopeia. Bom, o comprimido deve ter uma força mecânica suficiente para suportar fratura e erosão durante o manuseio em todas as etapas do seu tempo de vida. Né? O que é isso? Gente, o comprimido acabou de ser feito numa máquina compressora, ele já cai, já sofre um estresse caindo numa barrica. Depois dessa barrica, ele vai ser transportado e jogado em outro equipamento, que pode ser uma revestidora de comprimidos, né? No vídeo vocês vão ver, essa revestidora ela vai ficar girando o comprimido ali, como se fosse dentro de uma betoneira de fazer cimento, e a gente vai aplicar ali uma tinta para revestir o comprimido, né? Uma solução de revestimento. Então, ali é outro estresse que ele vai sofrer muito. Se ele não tiver na dureza certa, ele vai começar a quebrar, né? A quebrar as quinas, principalmente, que são as partes mais vulneráveis, ou fazer aquele processo de capping, né, ou laminação, que é tirar como se fosse uma tampinha do comprimido, ou mesmo rachar. Então, tudo isso são abordagens que são feitas, são ensaios que são feitos dentro da indústria farmacêutica durante uma produção normal de comprimido. E depois de emblistado, depois de revestido, emblistado, embalado, ele ainda tem o estresse da gente tirar o comprimido do blister, dele ser transportado em caminhão, né? Então, tem durante todo o seu período de vida mesmo que a gente vai ter cuidado com isso.
Bom, o comprimido deve ser química, física e microbiologicamente estável durante todo o seu tempo de vida. Né? Essa questão de estabilidade microbiológica é mais tranquila com o comprimido, que ele tem uma quantidade de água muito pequena, né, que varia de produto para produto e está estabelecida na farmacopeia. Né? Mas essa quantidade de água não é uma quantidade relevante igual um xarope, né, que a gente tem que colocar ali um antimicrobiano, né, para proteger a forma. O comprimido deve ser formulado em um produto aceitável ao paciente. Né? Então, por exemplo, alguns princípios ativos muito amargos, até mesmo na forma de comprimidos, é interessante que ele seja revestido para diminuir esse amargor, né, para ser mais aceitável para o paciente. Ou às vezes ele vai ser revestido para proteger esse comprimido de uma oxidação, por exemplo, ou de uma reação com o vapor d'água. E ele deve ser embalado de forma segura. Né? Então, uma embalagem que permita ver se aquele comprimido foi violado ou não. Então, agora nós vamos falar dos tipos de comprimido. Hoje a gente vai falar mais dos comprimidos de liberação convencional, né? Mas a gente vai ter uma aula separada falando dos comprimidos de liberação modificada. Então, os comprimidos de liberação convencional, neles o fármaco é liberado conforme suas propriedades físicas e químicas de interação com os recipientes e com o meio de liberação. Vamos dar exemplo. Um exemplo que eu coloquei aqui até a foto, que é a aspirina, né? A aspirina não tem nenhuma tecnologia para modificar a entrega do fármaco no organismo. Esse comprimido de aspirina normal, né? Um comprimidinho branco não revestido. Então, ali, como recipientes, eu vou ter celulose microcristalina, amido, lactose, né? Um agregante, como geralmente a aspirina ela é feita no método de compressão direta. O que é isso? A gente mistura os ingredientes e já joga na máquina. Por quê? O ácido acetil salicílico ele é totalmente incompatível com a água. Eu não posso molhar esse comprimido para poder fazer, né? Então ele não pode ter a parte de umectação, que geralmente é uma parte que faz parte lá da produção de granulados. Então eu misturo diretamente os pós e comprimo. E também existe também uma mistura para pó, para ácido acetil salicílico, que a gente já compra pronta, é super fácil, é só a gente jogar na máquina de comprimido e tá pronto, tá? Então, esse aqui é um exemplo de liberação convencional, né? O que é a liberação modificada? Durante a produção, a gente vai usar uma tecnologia para modificar o tempo e a forma que aquela forma farmacêutica vai disponibilizar o princípio ativo. Então, pode ser uma liberação prolongada, por exemplo. Eu vou ter uma liberação inicial e depois eu vou ter outras liberações ao longo do tempo, né, de erosão e de que essa forma farmacêutica vai ficar ali, vai passar pelo trato gastrointestinal. Bom, tem a liberação retardada, né, que são as formas farmacêuticas que eu faço uma proteção para aquela forma farmacêutica não ser liberada no estômago, então ela vai ser liberada lá no intestino delgado, e aí eu coloco um revestimento, né, que é gastroresistente, né, resistente principalmente ao suco gástrico, né, ao ácido clorídrico que tem ali no estômago. E aí ele só vai conseguir ser liberado lá no duodeno, onde o pH é bem mais alto. E tem liberação múltipla, eu posso ter uma combinação desses fatores, né? E aí a gente vai estudar isso nas formas farmacêuticas de liberação modificada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os componentes dos comprimidos. Olha só, gente, bom, se a gente estivesse na aula presencial, né, essa é uma aula que, a maioria das aulas de tecnologia farmacêutica, eu levava alguma coisa prática, mesmo que fosse assim para aula teórica, né? Nessa aula aqui, eu pegava
10 desses diluentes aqui, colocava num saquinho e mostrava, né, colocava uma etiqueta e circulava na sala para vocês olharem, verem a diferença de densidade, né, de característica da partícula, porque acho muito mais fácil a gente guardar o que é uma lactose, o que é um PVP, né, o que é um desintegrante, né, quando a gente vê. Mas vamos tentar fazer, né, sem essa experiência, infelizmente, por enquanto. Então, olha só, esse quadrinho aqui está bem didático, né? Para a gente fazer um comprimido, a gente tem os diluentes, né? Os diluentes têm a função de aumentar o volume, de dar corpo para a forma farmacêutica, né? De permitir a compressão dessa forma farmacêutica. Então, quais são os diluentes mais usados na indústria hoje em dia? O principal, gente, celulose microcristalina, né? É um pó desenvolvido pela indústria, né? Derivado de celulose. A Blanfer, por exemplo, é um fornecedor dos mais famosos que existe aqui no Brasil. Ela faz vários tipos de celulose microcristalina diferente e é um excelente diluente, porque ele tem uma fluidez boa na máquina, né? Ele não permite que aquela mistura de pós ou aquele granulado fique emperrando ali no funil da máquina, né? Ele vai ter ali um deslocamento bem homogêneo e fluido. A lactose, gente, é um recipiente que era muito usado antigamente, mas ele não tem uma boa fluidez, né? Então, ele é muito mais barato. Hoje em dia, nem tanto. A celulose microcristalina tem um preço já muito acessível. Mas também, como opção a lactose, a gente tem uma lactose spray dried. O que é isso? É uma lactose que foi modificada, ela passou naquele equipamento, ela foi misturada num líquido e ela passou pelo processo de spray dryer, né? Então, o spray dryer formou uma lactose muito esférica, a gente vai ter foto aqui na frente, que tem uma excelente fluidez. Só que essa lactose, geralmente, ela é de 6 a 10 vezes mais cara do que a lactose normal, né? Mas ela é específica, por exemplo, para eu fazer uma compressão direta, para eu não precisar fazer um granulado, né? Às vezes isso é necessário. No caso, por exemplo, que eu falei para vocês do ácido acetil salicílico, que ele é um princípio ativo que não pode ter contato com água, né? Senão ele vai degradar. Então, a gente tem aqui fosfato de cálcio de básico, né, manitol, amido, são outros diluentes usados. Né? O amido todo mundo conhece, na indústria farmacêutica é usado muito o amido de milho, tá? Mas também não tem uma boa fluidez, né? E está diminuindo o uso cada vez mais. Bom, a gente tem um recipiente que são os aglutinantes. A função deles é formar o granulado e permitir a compressão também, permitir que o comprimido fique naquela forma coesa, né, sem quebrar, sem rachar, fique íntegro do início ao fim. Então, aglutinante sempre, vocês vão lembrar de cola, né? A função dele ali é agregar mesmo, obter uma liga dos pós, permitir a formação de grânulos, mas ele é usado em compressão direta também, tá? Para permitir uma compressão boa, né, da minha forma farmacêutica na máquina. O mais utilizado mesmo na indústria, 90%, vai ser utilizado o PVP, que é uma sigla para polivinilpirrolidona. Uma substância, né, de característica bem ligante, ela parece uma cola, mesmo sólida, tá? Então, maioria das vezes a gente vai colocar o PVP, pode ser puro, pode ser diluído em água ou em algum tipo de álcool que ele seja solúvel também. O amido, a goma de amido, na verdade, tá, gente? É interessante vocês verem que o amido, ele tá aqui como aglutinante e tá como desagregante também, que aparentemente são duas funções opostas. Um serve para grudar, para ligar,
E outro, o desagregante, serve para quando o comprimido, quando a forma farmacêutica cair lá no sistema digestivo, ele vai desagregar, você vai se desfazer nas partículas primárias. Então, por que que o amido ele é agregante e desagregante, né? Aqui, como ele funciona como agregante? Quando ele está na forma de goma, que a gente vai misturar com água, né, sobre aquecimento. Eu acho que nenhum de vocês aqui deve ter pegado essa época, mas quando eu era criança, a gente fazia essa cola, essa goma de amido, por exemplo, para fazer colar bandeirinha de São João, para fazer pipa, né? Então, hoje em dia, acho que ninguém usa isso mais, todo mundo usa cola. Mas, enfim, a goma de amido é agregante e o amido, a gente vai ver aqui o amido como desagregante. É o grude, exatamente. Então, né, tem gente que ainda faz goma de amido, eu lembrei aqui agora, para fazer arte com papel machê, né? Às vezes acontece isso também. Então, como desagregante, gente, por que que o amido está aqui? Geralmente são substâncias que, quando elas entram em contato com a água, elas incham. E aí, nesse inchar, ela acaba fazendo uma força e o comprimido vai se quebrar, né? Então, isso acontece com. Aqui eu tenho o amido, mas tem o amido pré-gelatinizado também, que é um amido modificado quimicamente, para ele solubiliza mais fácil em água, ele consegue absorver água mais rapidamente do que o amido comum. É muito usado na indústria farmacêutica também. Tá? Então, a celulose microcristalina, quando ela recebe água, ela também incha. Isso tudo vai contribuir, né, para quebrar. Tem a cross-carmelose, que não está aqui nesse quadro, que é o melhor desagregante de todos. Eu peguei isso aqui de um livro e acabou, agora que eu estou vendo que a cross-carmelose sódica não está aqui, né, mas é também um desagregante potente. Então, eles promovem ou aceleram a ruptura da forma farmacêutica após contato com a água. Tem uma substância que vai ser lubrificante, né? O que que é isso? Para que eu preciso de um lubrificante para fazer um comprimido? Porque esse granulado, essa mistura de pós, tem que deslizar em várias partes da máquina, né? E entrar, às vezes, dentro da matriz, né? Dentro dos moldes lá para fazer o comprimido de uma forma homogênea. Então, eu tenho que deslizar perfeitamente. Eu vou usar um lubrificante para facilitar isso. Qual que é o mais usado na indústria farmacêutica? O talco, né? Imagina, todo mundo sabe que talco desliza bastante, né? Se a gente jogar no chão, todo mundo vai cair, escorregar. Então, ele é um recipiente muito usado, tá? É no finalzinho do processo, quando eu já misturei bem todos os pós, eu coloco o talco e o estearato de magnésio, que também é usado como antiagregante, né? Para quê? Quando eu faço comprimido na máquina, eu estou jogando ali toneladas de força dentro daquela matriz com aquele granulado para formar o comprimido. Se esse comprimido começar a grudar ali nas partes de aço inox da máquina, vai ter um problema sério. Então, o estearato, ele não permite, né, que essa mistura de pós ou granulado fique grudada na máquina, tá? Promotores de reologia, mesma função para melhorar a escoabilidade do granulado ou da mistura de pós, né? Então, a gente tem aqui o ácido esteárico, né, repetindo, o talco, né, o estearato de magnésio. Desculpa, li os lubrificantes, promotores de reologia, os derivados da sílica, tá? E aí, a gente tem ai, meu Deus, tem que lembrar o nome. Daqui a pouco eu lembro. Né? Geralmente, quando eu faço essa aula presencial, eu levo um pacotão, né, desse produto, que é o deslizante derivado da sílica, né? E ele tem uma densidade muito baixa,
né? Então, a gente pensa que é muito pesado esse pacote, mas ele é uma densidade baixa, a gente consegue carregar ele facilmente, assim, só para mostrar para vocês, né? Então, temos os agentes molhantes, que, como eu disse, eles vão ajudar o princípio ativo a penetrar, a água, desculpa, a penetrar e entrar em contato mais íntimo com o princípio ativo e permitir que ele se dissolva, que aconteça a solubilização. Então, lauril sulfato de sódio, vários tipos de polissorbatos também, são todos tensoativos, né? Permite um melhor contato da água com a forma farmacêutica para que o princípio ativo seja disponibilizado mais rapidamente. Bom, então aqui tem uma fotinha, não dá para ver muita coisa, né, do ácido esteárico, mas vocês já trabalharam com ele no estágio de manipulação. Então, eles são grânulos brancos, né, ou quase brancos, e eles têm uma aparência mais untuosa, porque eles são de característica oleosa, né? Então, odor de gordura e aspecto untuoso. Eles podem variar consideravelmente de fornecedor para fornecedor e são usados como lubrificantes, né? São uma alternativa ao estearato de magnésio. Bom, o ácido esteárico, gente, eu já usei ele no meu mestrado como aglutinante, tá? Num processo de granulação chamado hot melt, que em vez de molhar a mistura de pós, né, com um solvente, como o álcool, como a água, misturado no PVP, eu molho com uma cera fundida, né? Então, ele é usado também como aglutinante, mais modernamente falando. O amido, né, que é a maisena que a gente conhece, o amido de milho, né, que é um pó branco também, mas muito mais fininho, né, uma granulometria muito menor. A gente pode incorporar ele em comprimidos até 40%, né? Mas ele tem um problema muito sério. Quando a gente compra o amido, ele tem uma quantidade de água ligada às moléculas muito grande, que pode ser até 15% de água. Então, se eu faço um comprimido com amido e molho para formar o granulado, e depois levo para as estufas de secagem, e esse amido vai perder também aquela água inicial que já estava com ele. Então, eu posso ter um rendimento desse comprimido muito baixo, né? Eu posso perder ali 7%, que era a água do amido. Então, o que, que as indústrias fazem? Elas compram amido, secam ele puro antes nas estufas de secagem, e aí ele já cai. Se eu seco 100 quilos de amido, pode ser que quando eu tiro, eu só tenho 90 quilos do amido seco. Isso dá um trabalho, gente. Então, é por isso que também as indústrias estão diminuindo a quantidade de amido que colocam nos seus produtos, tá? Mas ele é uma forma farmacêutica muito barata para adicionar em comprimidos, né? Bom, e a diferença do amido pré-gelatinizado? Essa substância, ela é obtida por um tratamento químico, como eu falei, né? E aí, esse produto obtido, esse amido obtido, os grãos vão ser rompidos, e aí ele melhora as suas propriedades de fluxo, ele fica mais fácil de escoar, né? Todo mundo imagina aí uma maisena, né? Colocando 1 quilo de maisena para escoar numa superfície, ela não tem muita fluidez, ela não tem muita reologia. Mas o amido pré-gelatinizado, ele tem mais fluidez e ele também é mais facilmente misturado e incorporado à água, a uma solução aquosa. Então, ele vai ser usado como aglutinante, diluente ou desintegrante, dependendo do que você quer como farmacêutico ali, como desenvolvimento farmacotécnico. A substância que eu tinha esquecido o nome, né, que é usado também para melhorar a reologia, a fluidez, é o aerosil, ou o nome químico dele, né, é o dióxido de silício coloidal, tá? Então, derivado do silício, né, que ele tem uma densidade muito baixa, é muito levinho,
Se a gente jogar esse pozinho para cima, ele cai assim, bem flutuando, assim, né? Tem uma densidade bem baixinha. Tem essa fórmula, é um dióxido de silício, e ele é usado, então, como um recipiente que vai melhorar a escoabilidade do pó. Então, a gente usa em cápsula, nós usamos, né, lá no estágio de manipulação, para a cápsula de piroxicam, tem muito, e aí ele consegue escoar melhor lá no encapsulador, né, aquela mistura de pós que a gente faz, tá? Então, ele é conhecido, mais famoso, o nome comercial é Aerosil, tem outros fornecedores também. O estearato de magnésio, que também é um lubrificante, na verdade, ele é um antiaderente, né? Ele é hidrofóbico, tem característica oleosa, olha só o tamanho da cadeia carbônica, né? Que é de característica apolar, que a gente já sabe, e na ponta aqui, né, tem uma porção polar. Então, como ele é mais de característica apolar, ele tem a capacidade de retardar a dissolução das formas farmacêuticas. Isso, às vezes, pode ser ruim, né? Porque aí o fármaco, o estearato de magnésio, ele não tem afinidade pela água. Então, é interessante, né, você colocar ali junto, você colocar ele em pequena quantidade ou colocar uma outra substância como o lauril, né, para tentar diminuir um pouco essa aversão, tá? Esse bloqueio que o estearato de magnésio vai fazer com a água. Bom, fosfato de cálcio dibásico de hidratado, que é usado como diluente também, né? Vocês estão vendo que todos esses componentes que eu estou falando são pós brancos, né? Mais profundamente ali, se a gente for analisar, as partículas são diferentes, umas são amorfas, né? Não tem forma definida, outras são mais esféricas, então vai ter uma fluidez melhor, tá? E são usados com funções diferentes. O fosfato de cálcio básico é usado muito como diluente mesmo para dar volume para a forma farmacêutica, né? E ele é relativamente barato. A lactose, aqui, gente, tá? Deixa eu puxar aqui para vocês verem esse desenho, né? É bem interessante que a gente tem duas lactoses aqui. Uma lactose normal, com uma foto, eu vou aumentar bem aqui, para ficar mais fácil de vocês verem. Né? Essa primeira foto é lactose. Epa, o que eu fiz aqui? Só um minuto, gente, que eu saí da página, agora eu não sei mais onde eu estou. Aqui. Né? Essa primeira foto de microscópio eletrônico, eu tenho uma lactose normal, que não foi feito nada com ela, não foi modificada. Então, vocês estão vendo que ela tem a forma totalmente amorfa, estranha, né? Uma forma assim, cada partícula tem uma forma diferente. E aqui do lado, eu tenho a lactose spray dried, né? Eu peguei essa lactose normal, misturei num solvente, coloquei naquele equipamento que seca, né? Mas ele não só seca, ele forma estruturas mais esféricas. Quanto mais esférica uma estrutura, gente, maior a escoabilidade, maior a reologia dela, mais facilmente ela vai deslizar numa máquina, né? Por isso que essa lactose aqui é muito mais cara que essa, mas ela tem uma performance, tá? Dentro da indústria muito mais interessante do que essa primeira, né? Então, tem aqui os dois tipos de lactose. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não falei aqui para vocês. Acho que eu falei tudo que é mais interessante aqui, né? Essa lactose spray dried é bem mais cara do que a lactose normal. E a lactose normal não tem uma reologia muito boa, então ela não pode ser usada numa quantidade muito grande,
geralmente ela se limita a 10% da fórmula farmacêutica, que é justamente para baratear o preço da fórmula. Agora, a lactose spray dried, ela é usada se eu não quiser fazer um granulado, por exemplo. Eu quero simplesmente misturar os pós, misturar meu princípio ativo com os recipientes e já jogar na máquina, né? Então, ela é muito usada nisso, porque ela vai melhorar muito essa reologia. Manitol, que é um tipo de açúcar, bom, também é um pó branco, né? Sabor doce, e ele tem uma boa estabilidade e ele é usado às vezes como diluente também, tá? Então, só passando. O PVP, que a gente já falou, que é o aglutinante, né? Ele é, o nome químico dele é 1-vinil-2-pirrolidona, conhecido também como, ai, gente, polivinilpirrolidona, porque vocês estão vendo aqui que tem um Nzinho, essa estrutura química que é repetida incontáveis vezes, de 2.500 a 3 milhões de vezes, né? Então, dependendo do tamanho dessa cadeia carbônica, a gente tem vários tamanhos de PVP diferentes. Então, dependendo desse grau de polimerização, de quantas dessas carbono, 6 carbonos, 9 hidrogênios e NO, de quantas dessas estruturas estão agregadas, a gente tem, comercialmente falando, tipos diferentes de PVP, como K30, K60, K90, depende do tamanho da cadeia carbônica, vai variar um pouquinho também qual que é a função, ou melhor, se ele tem mais poder aglutinante ou menos poder aglutinante. O que mais se usa na indústria farmacêutica é o PVP K30, tá? Ele é um pó branco, aparentemente assim, né? E é bastante higroscópico. Se a gente deixar ele exposto, aberto, num dia de chuva, né, ele vai começar a melar, porque ele absorve moléculas de água. O talco. O talco é um derivado mineral, né, gente? A fórmula dele é magnésio e moléculas de silício. E ele vai ser usado super eficientemente, né, como deslizante e antiagregante na fabricação de comprimidos e cápsulas, tá? Então, um derivado mineral. Bom, quais são as fórmulas de obter um comprimido? Tem várias fórmulas. Eu posso fazer um granulado primeiro, que é a opção mais comum na indústria farmacêutica, fazer um granulado. Esse granulado ele pode ser feito por granulação úmida, granulação a seco e uma forma menos conhecida que a gente nem acha nos livros muitas vezes, que se chama hot melt. A gente vai usar uma cera fundida como aglutinante, né? E depois de formar o granulado, a gente vai comprimir numa máquina compressora. Então, vamos falar rapidamente da granulação úmida, o que ela é. Vou tentar centralizar aqui mais. Bom, esse processo é muito utilizado na indústria farmacêutica, é o mais utilizado até hoje ainda, né? Em que ele se consiste? Na obtenção do granulado a partir da adição de um agente aglutinante, como o PVP, solubilizado num solvente que depois vai ser retirado, né? Vai ser retirado por secagem, por arraste de um gás seco, né? Tem várias formas de eu retirar esse solvente. Então, solventes mais usados, álcool etílico, álcool isopropílico e água. Tá? Por que essa granulação úmida é vantajosa? Ela é rápida, relativamente rápida, né? Ela é segura e ela é compatível com a maioria das substâncias dos princípios ativos, né? Então, ele permite uma produção de comprimidos com uma dureza e friabilidade muito boas. O que é friabilidade? Bom, friabilidade é uma medida de quanto uma forma farmacêutica comprimido pode ser friável, pode segregar ou desprender alguns pedacinhos ali daquela forma farmacêutica, né? Ser mais quebradiço. A gente vai falar disso um pouco mais para frente,
né? Mas o PVP, como ele é uma cola, então ele dá mais força para a forma farmacêutica ficar estável. Bom, o que mais? Ele permite também a compressão de fármacos com elevada concentração na formulação. Então, por exemplo, vamos pegar aí uma dipirona, né, que pode ter 500 miligramas num comprimido. Eu tenho uma quantidade muito grande do princípio ativo, né? E muitas vezes esse princípio ativo, ele não tem uma reologia boa, ele é difícil ele não é muito compressível, e aí eu preciso dessa cola para permitir que ele vá ficar coeso, né? E que ele vá ser compressível. Então, ele funciona muito bem, né? A granulação úmida nesse tipo de comprimido, que eu tenho uma quantidade grande de princípio ativo, né? Por outro lado, as principais limitações estão relacionadas com os fármacos hidrolisáveis. O que é isso? Os fármacos que reagem na presença de água, né? Aqueles que são termoláveis também, porque geralmente, se eu faço uma granulação úmida, eu retiro o solvente que eu utilizei por calor, muitas vezes é por calor. Então, se eu tenho um fármaco que também não pode com calor, ele vai sofrer muito, vai se degradar na granulação úmida, né? E também o tempo, eu vou demorar muito mais do que uma granulação direta, desculpa, do que uma compressão direta, que eu só misturo os pós e já levo para a máquina, né? Mas eu não sei se todo mundo está bem ciente disso, por que a gente não faz granulação direta com todos os comprimidos, só misturar o pó e jogar na máquina? Que a maioria não vai dar certo, vai ocorrer aquele mecanismo de segregação, e aí eu vou ter comprimidos com dureza, com concentração de fármaco, com tamanho e peso médio totalmente diferentes um do outro. Então, vamos lá para as etapas de fabricação de um comprimido. A primeira etapa é a mistura de pós, né? Então, eu tenho diferentes equipamentos para esse fim, desde um amassador Sigma. Gente, o que é um amassador Sigma, ou popularmente conhecido como maceira, né? Ele é uma bacia de aço inox, dentro eu vou ter pás na forma da letra grega sigma, pode ser também outras configurações. Essas pás vão girar e vão amassar a minha mistura de pós, que eu vou jogar o líquido aglutinante ali. Esse equipamento, a maceira, é o processo mais antigo de fazer granulação úmida, tá, gente? É um processo mais demorado. Aqui, nesse equipamento, eu só consigo molhar a massa de pós, umectar, mas eu tenho que ter misturado esses pós antes no misturador em V. Depois desse processo de umectação na maceira, eu ainda vou passar por vários equipamentos, eu vou para um granulador para fazer o granuladinho, vou colocar em bandejas, vou levar para uma estufa de secagem, depois eu vou de novo passar para um outro granulador para normalizar, ou seja, deixar aquele granulado na mesma granulometria, né? Então eu passo aí por 5 ou 6 equipamentos, um processo que dura até 20 horas, se eu for fazer esse processo mais antigo. E tem aqui uma foto, ó, pra vocês verem o tamanho desse equipamento aqui, que é um high shear, né? Ou a gente chama granulador de alto cisalhamento. Ele tem aqui impulsores, né, do tipo pá, um impulsor aqui que vai misturar essa massa e um outro aqui que chama cutelo, né, ou picador, que vai formar o granulado. Então, eu faço tudo na mesma máquina, eu misturo os pós, eu jogo aglutinante, né, faço a umectação da massa, faço o granulado, seco o granulado e normalizo, e ele sai prontinho para ir para a compressora. E esse processo inteiro, em 2 horas, eu consigo terminar. Então, gente, aqui eu tenho um desenho esquemático mostrando. Vou subir mais um pouquinho aqui, não deu, né? Mostrando essas etapas. Eu tenho aqui diferentes pós, eu joguei o primeiro pó, esse amarelinho, depois eu joguei o outro pó que eu tenho que misturar.
o vermelho, depois eu joguei o outro pó, que é o azul. Então, eu preciso misturar homogeneamente esses pós para eu garantir um comprimido, né, que tem as mesmas características. Então, é uma fase de mistura, é super importante nessa produção de granulados, tá? Para eu ter esse comprimido com as partículas homogeneamente misturadas. Aqui, gente, eu tenho uma foto, né, um desenho esquemático de um leito fluidizado, que é um outro equipamento que a gente vai formar granulado. O leito fluidizado, eu coloco os pós aqui nessa bacia. Essa bacia, ela tem um suporte aqui que não deixa os pós caírem, mas ela permite que um jato de ar suba e levante esses pós, fazendo aqui esses pós se transformarem em algumas características de um fluido, de um líquido. Por isso é que chama leito fluidizado, né? E o granulado vai ser formado aqui, ó, no ar. Então, a característica do granulado dessa máquina, leito fluidizado, é um granulado muito esférico, que vai conseguir escoar com uma facilidade maravilhosa pelas máquinas, né? Então, de uma qualidade muito boa. Peraí que eu vou pegar uma água aqui, tô com a boca bem seca já. Bom, a gente vai ver características mais profundas desses equipamentos, gente, na matéria de operações unitárias, que a gente vê a física desses equipamentos, tá? Então, a gente vai ter mais capítulos sobre isso, né? Aqui eu tenho uma fotinho, vou aumentar aqui um pouquinho também para ficar mais visível para vocês. Eu tenho aqui um granulador, né? Onde eu vou colocar uma bandeja aqui embaixo, vou colocar a massa de pós umidificada aqui nesse funil, né? Ele vai passar aqui como se fosse um raladorzinho, né? E vai formar um granulado úmido. Esse granulado úmido eu tenho que levar para a estufa de secagem para ele secar. Depois eu volto para outro tipo de granulador para normalizar, para deixar esse granulado já seco, né? Com a mesma faixa granulométrica. Aqui eu tenho o mesmo equipamento que é o leito fluidizado, só que todo de aço inox, tá? Esse aqui que é transparente, que tem uma parede transparente, provavelmente é um leito fluidizado de bancada, né, de desenvolvimento. Os que estão na produção, eles são assim todos de aço inox, só tem um visorzinho aqui para a gente ver o que está acontecendo lá dentro. E aqui, novamente, a foto do High-Shear, né, que é uma máquina, um equipamento também para fazer o granulado, ok? A gente está acabando, eu vou ficar só mais alguns minutinhos, tá? Eu sei que é muita informação mesmo. Então, aqui tem a etapa de secagem do granulado, que eu posso usar uma estufa de secagem, ela parece um guarda-roupa, né? Aqui dentro vai ter várias áreas para eu colocar as bandejas com granulado úmido, e aí eu fecho e ela funciona como um forno, ela vai secar, passar um ar quente aqui e ela vai sair, né, com aquele ar úmido, retirando o solvente do produto. Se eu estiver usando um leito fluidizado ou um High-Shear, eu não preciso passar por esse processo de estufa. Esses equipamentos aqui também vão fazer secagem do meu granulado. Então, vamos entender que aqui já é um processo de normalização. Depois que o granulado seca, muitas vezes ele vai ficar grudado, um granulado no outro, e eu preciso quebrar e colocar esse granulado todo mais ou menos na mesma calibração. Vou calibrar esse granulado, então eu vou passar por um granulador ou por um quadro comil, né? Aqui tem um desenho esquemático, um granulado meio irregular aqui, eu passo por um moinho ou comil e ele já fica mais homogêneo, né? Ele já sai uma granulometria menor, né? E de uma
de uma forma mais homogênea, tá? Esse quadro comil, muitas vezes ele está acoplado aqui também, no leito fluidizado, muitas vezes ele está aqui na saída do high shear, né? E quando a gente faz o processo tradicional, a gente vai ter que colocar ele num granulador, né? Um granulador rotativo, e ele vai fazer esse papel, né, de quebrar essas partículas que estão grudadas aí e deixar tudo bem homogêneo. E a última etapa, antes de comprimir, é a etapa de lubrificação. Então, eu vou jogar os meus pós, ou o meu granulado, que já está prontinho ali. Então, no meu granulado, eu já tenho um diluente, eu tenho o meu princípio ativo, eu tenho um desintegrante, eu tenho um corante, muitas vezes. Ele está todo lá, unido num granulado. O que falta colocar aí é o lubrificante. O lubrificante ele não pode estar no granulado, porque eu não quero ele no meio ali do granulado, eu quero ele na superfície, para fazer esse granulado escoar na máquina. Então, eu vou usar no final, eu vou misturar 5 minutos antes de jogar na compressora o granulado com os lubrificantes, que são talco, estearato de magnésio ou ácido esteárico. Aqui eu tenho a foto de um misturador em V, muito comum na indústria farmacêutica, né? Ele vai girar e vai dividir e juntar esse granulado, e assim ele vai promover a mistura. E aqui eu tenho um Robotainer, um misturador de beans. Beans é esse tipo de container onde eu coloco o meu granulado junto com, por exemplo, o talco estearato, e esse equipamento ele gira esse Robotainer aqui, né? E aí ele permite uma mistura também antes de ir para a máquina compressora. E, finalmente, o comprimido vai para a máquina compressora, onde ele vai ser comprimido na forma, dependendo da forma da matriz, né? Aqui eu tenho oblongo, circular, triangular, né? E etc. Tá? Então, essa peça da máquina é que vai dar a forma do comprimido. E aí, ela vai encaixar perfeitamente nos punções, que são essas formas, né, que vão se encaixar aqui, que vão exercer a pressão para formar o comprimido, tá? Aqui eu tenho uma compressora da marca FET, ela é toda camisada, toda fechada, né? E aqui no meio eu vou ter esse platô, né, onde eu encaixo as funções e as matrizes, e eu vou jogar o granulado aqui e vai ser formado o comprimido. Então, gente, eu vou parar aqui a apresentação, porque, né, já deu o horário de terminar a aula. Eu acho que por hoje a gente já falou bastante coisa também, tá? Vocês têm um questionário lá com 4 perguntinhas sobre essa aula, e a gente continua na próxima semana, né, matéria de segunda VA, ok? E esse questionário vai ficar aberto até dia 11 de novembro. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Tudo certo? Podemos encerrar? Tranquilo, professora. Eu só tinha uma questão na parte de administração dos comprimidos, porque eu conheço pessoas que administram eles sem tomar água nem nada. Tem algum problema ou não? Pode ter, é muito interessante essa pergunta, porque, né, ele vai cair ali no estômago e tem fármacos que são muito ácidos, que podem causar ali um dano na mucosa do estômago, apesar de que ele tem, né, a mucosa do estômago tem uma proteção ali muito boa, já que a gente tem ali o ácido clorídrico, que é extremamente ácido. Mas a probabilidade de ter um problema, porque eu vou ter uma concentração ali, né, muito maior do princípio ativo sendo liberado do que se eu tomasse aquele comprimido com um copo de água, que eu garantiria que no meu estômago eu iria ter um volume maior ali de líquido para esse comprimido se dissolver, para esse comprimido ser distribuído ali no estômago. Né? Pode acontecer também de ser muito mais difícil
de liberar o princípio ativo se a pessoa toma puro, né, e tem uma pouquíssima quantidade de líquido no estômago. Mas, em geral, a gente já prevê isso quando está desenvolvendo o comprimido, né? Se a gente for ler a bula dos comprimidos, poucos comprimidos falam que tem que ser uma quantidade, por exemplo, meio copo de água. Isso é bem raro de acontecer. A maioria só pede para deglutir com um pouco de água mesmo. Então, essa fórmula farmacêutica, teoricamente, ela já foi preparada para ser liberada com pouca quantidade de água. Ela vai funcionar, ela vai ter uma liberação assim adequada, a não ser que seja escrito na bula para tomar com uma quantidade maior. Ok? Tranquilo. Mais dúvidas, gente? Era só isso mesmo da minha parte. Ok. Vamos terminar então? Bom final de semana para vocês. Até a semana que vem. Até, Tchau, tchau. professora. Até. Vou parar aqui de